Olá, estamos iniciando o nosso Pod Legal, com temas políticos, jurídicos e social. Na verdade, quem nunca quis fazer só uma perguntinha para o advogado especialista? E é por isso que hoje tiraremos todas as suas dúvidas sobre o tema folgas, férias e feriados. Logo após a nossa vinheta. É isso aí, o nosso Pod Legal tem o objetivo de estar levando informações para todas as pessoas. Aqui no nosso estúdio, a nossa advogada Mônica Bleg comigo levando as informações. Mas o nosso programa também terá outras participações logo mais. Muito obrigado a você que curtiu aí o nosso primeiro programa. O programa de hoje vai trazer um tema sugerido por todos aí através da nossa rede social. Não foi isso, doutora? Bom dia. Exatamente. Mais uma vez, colocamos em nossas redes sociais sugestões de temas e foi muito pedido o tema de direito trabalhista. E neste momento de feriadão em que vivemos, foi um tema sugerido o tratar, sobre folgas, férias e feriados. E antes de iniciarmos, a tratar sobre o tema, a gente quer também esclarecer qual a diferença desses três institutos, porque na verdade são, como a gente sugeriu, no momento de escolher, são os 3 Fs do descanso, mas cada um de sua maneira, cada um com a sua regulamentação. Então, como todos já sabem, feriado é aquela data festiva em que muitas das vezes é dada uma folga do empregador ao trabalhador. Já as folgas são aqueles dias em que ele não comparece ao trabalho, que pode ser 1 ou 2 dias. E as férias é um período mais extenso, que pode ser de 15 ou 30 dias. Então é sobre esses temas que a gente vai tratar aqui hoje. Muito bem, então, olha que o tema é interessante e muito atual. Tem muita gente aí que está curtindo ainda o final do feriadão, que foi o feriadão de carnaval, que na verdade, como a doutora colocou aqui, grande parte desse feriadão foi mais ponto facultativo que foi dado aí para as pessoas, para os trabalhadores. E vários trabalhadores continuaram trabalhando durante esse feriado de carnaval. E aí fica a confusão. Por que eu trabalho e por que outros têm o direito de não trabalhar? E são sobre isso, sobre este assunto, que vai ser discutido aqui hoje, aqui no nosso programa. Nós estaremos levando essas informações. Chegou várias perguntas, inclusive, para a doutora Mônica, que ela vai estar respondendo aqui para a gente. E nós já temos aqui, na nossa linha de pergunta, a primeira pergunta que vai ser feita aqui para a doutora Mônica. E é justamente sobre isso que nós queremos conversar com a doutora. Se a gente já pode iniciar aí com as perguntas, doutora. Já sim. Antes de iniciarmos com as perguntas, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem em nosso canal, curtir o Pod Legal, que é com esse intuito de levar uma informação jurídica sem muita juridiquês, de forma que você possa compreender. Eu também te chamo a nos seguir no Instagram. O meu Instagram é @MonicaBleg e o de Maurício é @MauricioBleg. Então eu convido vocês a nos seguir no Instagram, porque é através de lá que você pode enviar a pergunta que você quer que seja respondida aqui no nosso Pod Legal. Então, já vamos iniciar aqui as nossas perguntas. São várias as perguntas que chegaram e a gente já tem aqui, dentre essas perguntas, uma pergunta interessante, que é justamente sobre o feriadão que nós estamos vivendo, o feriado de carnaval. Hoje é quarta-feira de cinza. Termina logo mais aí toda essa folga, as pessoas já começam a se preparar para trabalhar novamente. Mas tem algumas pessoas que perguntando aqui: doutora, carnaval é feriado, eu sou obrigado a trabalhar no feriado? Uma pergunta que chegou aqui pra gente. Essa foi
campeã de perguntas. A gente abriu essa caixinha lá no Instagram e não foi apenas uma pessoa que fez esse tipo de pergunta, foram várias as pessoas, né, com essa dúvida. E a gente esclarece que existe uma lei que regulamenta quais são os feriados. Esses feriados regulamentados pela lei, esses sim devem ser respeitados pelo empregador. Quando a gente falar aqui empregador, a gente está falando do patrão. Quando a gente falar empregado, é aquele funcionário da empresa. Então, o feriado de carnaval, apesar de ser uma cultura brasileira, ele não está regulamentado nesta lei. Então, o carnaval, ele não é um feriado regulamentado pela legislação e, por isso, o empregador que liberar esse funcionário é por mera deliberidade dele, é porque ele decidiu que sim, que ele iria fazer essa liberação, mas ele não é obrigado a liberar o funcionário e o funcionário trabalha assim. Então, essa é a diferença do que nós chamamos de feriado e ponto facultativo. Muita gente fica com essa dúvida, porque às vezes o patrão fala assim, olha gente, eu não vou te liberar porque hoje não é feriado, hoje é ponto facultativo. E aí muitos perguntam, então, não, eu tenho que trabalhar no ponto facultativo? E assim, caso o patrão decida não liberar ali naquele momento, é porque ele está respeitando esse fato de o carnaval ou qualquer outro que seja feriado não ser de fato um feriado definido por lei, ser apenas um ponto facultativo. Mônica, e tem muitas pessoas que ficam com essa dúvida, né? Por que outros trabalham e eu tenho que trabalhar? Outros estão de folga e eu tenho que trabalhar. É uma dúvida que surge bastante, as pessoas questionam, e questiona também a questão do funcionário público. Nós sabemos que o funcionário público, né, não é regido pela CLT, tem os estatutos do funcionalismo público, mas tem outras pessoas também que têm folga no feriado de carnaval e uma grande parte não. Né? Existe aí uma lista, né, das pessoas que podem trabalhar, das empresas que têm que ter esse serviço necessário nessa oportunidade, e por isso que gera todas essas dúvidas aí, esse questionamento de um funcionário sempre visualizando no outro que o outro está de folga e ele não. Mas aqui a gente já está tendo esses esclarecimentos, por isso que vem muitas perguntas sobre isso. Se eu faltar ao trabalho no feriado, vai acontecer o quê? Porque elas falam, já que o outro está de folga, eu também vou ficar. Se eu faltar no feriado, o que pode acontecer? É uma das perguntas que chega aqui pra gente, doutora. Então, se realmente for um feriado regulamentado e a necessidade daquela empresa, existe um rol de empresas que elas podem funcionar nos feriados. Por exemplo, posto de gasolina, restaurante, essas empresas, a forma delas permitem com que elas funcionem durante o feriado. É diferente de outras que não há essa necessidade. Então, assim, se essa empresa respeita esse requisito, ela está dentro desse requisito e pode trabalhar em dia de feriado, pode solicitar que aquele empregado trabalhe em dia de feriado, então o empregado, ele deve, um dos pilares da relação empregatícia é a subordinação. O empregado, ele deve subordinação ao empregador. Então, se foi solicitado que ele trabalhasse naquele feriado e que ele não cumpra, além dele ter aquele dia descontado, ele pode sim sofrer advertências. Então não é muito simples assim para você tomar a sua decisão. Existe essa hierarquia e o poder está na mão do patrão, né? Então, baseado, evidente, nas legislações. É evidente que o patrão tem que obedecer à legislação. E a legislação, ela traz vários pontos, né, diferenciados para cada função que você ocupa. Se você é um funcionário do comércio, se você é masculino ou feminino. Então, várias coisas estão que vem aí nessa questão da legislação, justamente para que fique diferente aí essa relação entre funcionário e patrão. E a busca é tentar regular para que que essa diferença diminua. Mas teve a reforma trabalhista e ao invés dos legisladores diminuir essa diferença, parece que aumentou a diferença com a reforma trabalhista.
Mas mais informação nós vamos ter a partir de agora aqui no nosso Pod Legal. Quero dizer para você que você pode estar colaborando com a gente, compartilhando, curtindo, mandando sugestão para os próximos temas para a gente falar aqui, né? Aqui no Pod Legal, esse podcast é para a gente estar trazendo essas informações de forma simples. Mônica, doutora advogada, está presente aqui para estar trazendo essas informações para a gente e respondendo. E outras pessoas também serão convidadas para estar presente aqui também no nosso programa, para estar respondendo essas perguntas. Chegou mais uma pergunta que diz assim, ó: trabalho em todos os domingos. Gostaria de saber como deve ser fixada as minhas folgas. Está trabalhando todos os domingos e quer folga no domingo. A legislação garante essas folgas no domingo também, né, doutora? Justamente, esse é um tema muito interessante, porque aí a gente está falando do descanso semanal remunerado. E a legislação, ela fixa que, em regra, o descanso semanal remunerado deve ser ao domingo. A gente fala muito, né, sobre aquela parábola da Bíblia em que Deus criou o mundo em 6 dias e que no 7º ele descansou. E também tem toda uma questão religiosa por trás disso. A gente tem um país muito religioso que é um costume, ou já foi um costume, de guardar-se o domingo. Questões culturais também, que aos domingos a família ali se reúne, ela se encontra para a confraternização. Então, por isso, criou-se essa questão na legislação de garantir um dia de descanso para cada 6 dias de trabalho. Mas o que acontece é que, como já foi colocado aqui nas questões dos feriados, também funciona para a questão dos domingos. Existem empresas e estabelecimentos que, pela sua natureza, eles precisam funcionar aos domingos. E aí, como que fica o empregado que precisa, então, trabalhar aos domingos? E é justamente para isso que nós temos a legislação, que ela garante, então, que, portanto, será feito um revezamento. Dentro do revezamento, esse funcionário que trabalha todos os domingos, ele tem que ter o descanso semanal dele coincidido com pelo menos um domingo ao mês. E para mulheres, inclusive, tem uma garantia de que tem que ser de 15 em 15 dias. Então, a gente tem essas questões específicas aí, tem outras questões que devem ser observadas, né, pelo empregador. Por exemplo, a jornada de trabalho aos domingos não podem ser diferentes. Se o empregado ele trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta, a sábado, no domingo também ele tem que trabalhar essas 8 horas aos dias, com no máximo 2 horas extras. Então, todas essas observações elas têm que ser feitas. Além disso, todos nós sabemos que esse trabalho ao domingo ele deve ser compensado ou com outra folga ou com o pagamento em dobro. Mas sobre isso a gente vai falar, temos outras perguntas ainda que vai tratar sobre esse pagamento em dobro ou essa compensação. É verdade, várias perguntas que chegaram porque é um tema atual. Nós estamos passando aí por um feriado prolongado, né? Que foi estabelecido, inclusive, por alguns municípios, alguns estados, decretou como feriado, deu um ponto facultativo maior, dependendo aí da festa do carnaval, e aí as pessoas ficam na pergunta por que alguns têm o direito de ficar de folga tantos dias e eu não tenho. Então são perguntas que são feitas. Gostaria, sobretudo, de pedir você que está gostando aí do nosso Pod Legal, que traz temas políticos, jurídicos e social para ser discutido de forma simples aqui no nosso programa. Eu tenho este dom de estar falando de forma simples porque eu venho do meio de comunicação mais simples e popular que existe, que é o rádio. E agora nós estamos aqui no podcast, que é um sistema de rádio na internet. E aí a gente simplifica as coisas para que todos possam entender. E você que está gostando dessa nossa forma de comunicar, que você possa estar curtindo, compartilhando, né, essas informações, e vai deixar a gente muito feliz com a sua curtida, com o seu comentário, com o seu compartilhamento. Inclusive mandando aí perguntas para que a gente possa estar falando e sugerindo novos temas também para que a gente possa estar trazendo aqui para ser discutido aqui no nosso Pod Legal. Tema político, jurídico e social. E mais uma pergunta: se eu trabalhar aos domingos, eu ganho em dobro ou tenho o direito de uma folga?
a pessoa que trabalha aos domingos e feriados, ela ganha em dobro ou tem direito a uma folga? Como que funciona essa questão, doutora? É uma pergunta interessante que está chegando aqui. Sim, é justamente o que estávamos falando há pouco, né? E é justamente também o que prevê o artigo 9º da Lei 605 de 49. É uma lei que regulamenta essas questões de trabalhos ao domingo, de feriados. E o que diz a lei é que cabe ao empregador, ao patrão, definir como será feito. Se ele trabalhar ao domingo ou ao feriado, cabe ao empregador definir se será dado uma folga, no caso que compensará, ou se esse dia trabalhado será pago em dobro. Lembrando que esse dia que for dado para compensar não pode ultrapassar 7 dias. Então, é regra, é lei que trabalhados 6 dias, ele deve ter um dia de descanso, entendeu? Então não pode haver, por exemplo, 10 dias trabalhados e um dia de descanso. Se isso está acontecendo com você, empregado, funcionário que nos escuta, procure imediatamente um advogado especialista, o Ministério do Trabalho ou o sindicato da sua categoria. Olha, então a gente vê que o patrão tem quase todos os poderes, mas você tem o direito também, né? Você que é trabalhador, está ouvindo aí as informações que são trazidas aqui de forma interessante pela doutora Mônica, e às vezes você fala, mas aí a força está toda na mão do empregador, do patrão. O empregado está com a força diminuída. E diminuiu mais ainda na reforma trabalhista. Todo mundo acompanhou no governo de Michel Temer, teve aí a reforma trabalhista. Já no governo posterior, o governo do presidente Jair Bolsonaro, teve também a ampliação dessas empresas que pode funcionar aos domingos, ampliou o leque dessas empresas, dessas formas de trabalho que pode atuar no domingo e nos feriados, dando ainda mais forças para o empregador. Mas o empregado tem os seus direitos e ele deve garantir. Você não pode trabalhar, como disse aqui a doutora Mônica, você não pode trabalhar mais de 7 dias sem ter um dia de folga. Pelo menos um dia de folga nesses 7 dias aí de trabalho, você tem que ter garantido. O empregador que exige isso do empregado, que força isso do empregado, ele pode ser penalizado, né? Ele pode ser penalizado. E se está acontecendo isso com você, está na hora de você procurar aí um advogado especialista, procurar o Ministério do Trabalho, procurar o seu sindicato. Agora, a questão da legislação trabalhista, ela tem vários pontos que às vezes confunde a cabeça, tem várias regras, tem regras diferenciadas para mulheres, para homem, tem regras diferenciadas para a função que você ocupa, se você é funcionário público, se você trabalha no comércio, se você trabalha na indústria. Então é sobre isso que nós vamos estar tratando aqui ao longo do nosso programa, respondendo às perguntas que chegaram no tema que foi sugerido. É o descanso, os 3 Fs do descanso: folga, férias e feriado. Mais uma pergunta que chega aqui, e agora é especificamente para a categoria de empregadas domésticas. Diz o seguinte, olha, eu sou empregada doméstica, eu tenho um direito de recesso ou folga? Olha a pergunta que chega. É empregada doméstica, quer saber se tem o direito de recesso e folga, doutora? Sim, perfeitamente. Eu gosto muito dessa pergunta, porque infelizmente a gente percebe que os empregados domésticos, né, na sua maioria as empregadas domésticas, elas não sabem, não têm o conhecimento do direito. Inclusive um dia a gente pode até abrir essa temática aqui, um podcast simplesmente para tratar sobre os direitos da empregada doméstica, porque são muitos. E sim, existe a Lei 150 de 2015, uma lei recente, né? Mas que define sim que a empregada doméstica tem direito a usufruir dos feriados nacionais, observados os feriados nacionais e, obviamente, sem ter o prejuízo na sua remuneração. Aí, olha, você que é empregado doméstico tem seus direitos garantidos. E é evidente que vale a gente ressaltar também que nas reformas que teve benefícios maiores aí justamente para os empregados domésticos, que não era muito bem visto
na legislação trabalhista. Agora teve essa reforma que favoreceu aí mais um pouco, né? Diminuiu a diferença para o empregado doméstico. E nós temos outras perguntas também chegando aqui para a gente. Nós estamos com o podcast. Esse podcast é o Pod Legal, que traz temas políticos, jurídico e social, debatido aqui de forma que você pode compreender, com a participação de sempre aqui, a direção de doutora Mônica, advogada, e nós iremos trazer futuramente outras pessoas também para estar participando aqui do nosso programa, para tratar também de vários outros temas que você está sugerindo aí nas redes sociais. Inclusive eu quero pedir para você, compartilhe esse vídeo e dê a sua sugestão também através aí do Instagram. Você tá vendo aí o Instagram da doutora Mônica, tá vendo aí o Instagram também o meu, você pode compartilhar essas informações e mandar essas mensagens aí através do Instagram e também aqui no YouTube, né? Deixa o seu comentário aí no YouTube, dá um like aí pra gente, você vai estar ajudando que outras pessoas também fiquem mais informado de forma compreensiva sobre a questão política, jurídica e social. Chegou aqui mais uma pergunta para o nosso podcast de hoje. O meu patrão quer fazer um acordo de compensação de horas. Isso é bom para mim? Eu devo aceitar? Então, o patrão quer fazer esse acordo e a dúvida é, eu devo aceitar? Tem sempre aí um pé atrás do funcionário com o patrão, doutora. Então, justamente essa é uma questão, né? A compensação de horas, ela é feita dentro do banco de horas, não é algo que é feito de qualquer maneira. Antes de tudo, ele deve ser regularizado de forma escrita com o empregado, de forma individual ou coletiva que seja, e ele é muito utilizado nesses temas de folga. Por exemplo, nesses feriadões, tem os dias que seguem ao feriado, né? Os dias após o feriado. Então, geralmente ocorre de o patrão ele liberar o funcionário nesse dia seguinte a um feriado, permitindo que ele tenha essa possibilidade de vivenciar um feriadão, mas que ele trabalhará mais horas em outro dia normal. Então, seria aquelas horas extras que ele faria, mas que não serão pagas como hora extra, porque irá para o banco de horas para compensar essas horas não trabalhadas naquele feriadão. Então, na minha opinião, é vantajoso sim ao empregado, que ele terá a possibilidade de vivenciar. Por exemplo, esse ano de 2023, a gente está tendo muitos feriados. É um ano que vai ter o dobro de feriadões do ano passado. Então, muitos empregados, eles têm essa necessidade. Eles veem muitos, né, outras pessoas curtindo, viajando, vivenciando aquela folga e eles querem isso. Então, essa possibilidade de compensação de horas extras, de horas, né, que se forem feitas da maneira correta, por escrito, respeitando os limites legais, sim, são benéficos ao trabalhador. Olha, tá aí, né? Então, uma coisa que nós temos que entender é que patrão e funcionário são parceiros. Deve realmente ter esse acordo. A legislação trabalhista, ela é muito ampla, né? E tem vários caminhos diferentes e detalhes. Mas o que tem que entender é que a legislação ela vem para regularizar e tentar fazer com que a diferença entre patrão e empregado seja diminuída, que os dois possam ter aí uma possibilidade de acordos maiores para resolver aquelas questões. E quando não tiver o acordo, evitar que tenha abusos, né? Que às vezes o patrão pode abusar do empregado em determinadas questões. Aí existe a legislação e aí existe as ferramentas jurídicas para ser aplicada. Existe inclusive, né, os sindicatos que pode proteger o empregado, existe também o Ministério do Trabalho com as suas delegacias, e existe os advogados trabalhistas que na sua maioria das vezes são contratados por funcionário para defender os seus interesses. Mas também os patrões também têm a opção de procurar quando o funcionário também abusa dos seus direitos. Mas, na verdade, o nosso podcast vem aqui trazer de forma
simplificada, que as pessoas possam entender, com palavras que as pessoas possam entender, a questão política, jurídica e social. É o Pod Legal. Pod Legal é para você curtir, Pod Legal é para você compartilhar. Eu sou comunicador de rádio e estou aqui agora na internet, junto com a advogada, a doutora Mônica, trazendo essas informações para que você possa estar compartilhando também com seus amigos e familiares. E nós temos aqui mais perguntas referente a isso. Nós estamos vivendo em um momento de feriadão e as pessoas querem saber. Olha, essa é interessante, essa pergunta que chegou aqui. Você pode mandar pergunta também. Você pode aí nos comentários, comentar aí, mandando pergunta que a gente pode responder também em um outro programa. Vou me casar e queria saber se tenho direito à folga e se vou ter desconto desse dia. Então, é uma pergunta interessante. Vai casar, quer saber se tem direito à folga e se vai ser descontado. Se vai ter direito à folga, não vai ser, né, doutora? Essa data é muito interessante, muito feliz aí para nossa seguidora e que mesmo assim leva ela uma preocupação, né? Ela quer saber se essa data será descontada. Então, primeiramente, eu gostaria de expor que a gente tem um artigo, a gente tem a nossa CLT, que é a lei, a consolidação das leis trabalhistas, e que protege os trabalhadores, protege inclusive o empregador, né? Uma lei que regulamenta a relação empregatícia. E com isso a gente tem um artigo, que é o artigo 473, que ele dispõe sobre as folgas justificadas. Ou seja, aquelas folgas que vai acontecer por conta de um evento. Por exemplo, doação de sangue, um falecimento de um cônjuge, de um filho, e um momento feliz como esse, por exemplo, que é o casamento. No caso do seu casamento, seguidora, você pode ficar tranquila, você tem direito a essa folga sim, são 3 dias de folgas que você tem direito, esses 3 dias ininterruptos, não podem ser tirou um dia e semana que vem você tira o outro, não. São os 3 dias para você vivenciar a sua lua de mel da melhor forma possível. Lembrando apenas que isso tem que ser avisado previamente ao seu empregador. Então, você vai chegar para ele e vai falar, olha, eu vou me casar, eu vi lá no Pod Legal que eu tenho direito a 3 dias de folga. E é por isso que eu gostaria de dizer que tal dia eu vou me casar e estou avisando antecipadamente para que você possa se programar. Olha, na questão da lei trabalhista é interessante que as pessoas têm que ter essa relação de avisar com antecedência, tanto para o patrão, a lei prevê, como para o empregado. Justamente por isso, se é uma relação de trabalho, às vezes, e na maioria das vezes, aquele serviço prestado não pode parar. E aí a pessoa tem que avisar, tanto o patrão quanto o empregado, para acontecer ali de colocar um substituto e tudo mais. Então, interessante essas informações. Nós estamos aqui com o Pod Legal, temas político, jurídico e social. Você pode estar compartilhando aí essas nossas informações. Hoje nós estamos tratando aqui sobre os 3 Fs do descanso: férias, feriado e folga. Os 3 Fs do descanso está sendo discutido aqui com um tema sugerido por você e que a gente está trazendo aqui no nosso Pod Legal. E mais uma pergunta que chegou: eu tenho direito à folga no meu aniversário? É uma dúvida muito grande. As pessoas querem saber sobre isso, se elas têm direito à folga no dia do seu aniversário. Sim, realmente já tive até, inclusive, direct, né, no Instagram, uma seguidora fora deste momento, tratando sobre o tema, e quer saber por que o patrão dela não estava liberando ela no dia do aniversário dela. Ela tinha ouvido falar nas redes sociais que agora era lei, o day off. E existe muitas fake news, né? Infelizmente, a gente está aqui também para combater as fake news. Não existe qualquer previsão legal de folgas no aniversário. Então, ela não está dentro desse rol de folgas justificadas que a gente falou agora há pouco, do artigo 473. Então, se o patrão liberar, é uma
possibilidade que ele está te concedendo. Ele pode sim, para criar esse bom ânimo ali dentro da empresa, essa boa relação, liberar e criar o day off. Isso é muito bom, até uma sugestão que nós advogados especializados nas orientações ao empregador, a gente geralmente dá. Ele libera aquele funcionário no day off, no aniversário dele, mas isso não é uma previsão legal, não existe essa obrigatoriedade. Olha, então, os novos legisladores que estão assumindo aí as cadeiras legislativas agora, que eles possam estar pensando nisso. Seria interessante fazer leis, criar leis para garantir, né, esse direito aí para o empregado. No dia do seu aniversário, ele poder ficar em casa, né, curtindo o seu dia com a sua família. Seria interessante que os legisladores pensassem aí nessa possibilidade. Nós estamos falando dos 3 Fs do descanso: folga, feriado e férias. Doutora Mônica, presente aqui no nosso Pod Legal, respondendo às perguntas. Você pode curtir aí, agradeço a você que está curtindo, você que está compartilhando. Você pode mandar o link aí pelo WhatsApp para que outras pessoas possam curtir. Você que está curtindo o nosso podcast aí também pelas plataformas de podcast, muito obrigado. Continue assim. Nós estamos muito felizes com essa integração, com essa participação das pessoas. E tem mais perguntas interessantes. Essa pergunta que fala justamente sobre o maior período de descanso, que é a férias, né? As férias. Então, trabalho há 4 anos e nunca tive férias. Que coisa! Trabalho há 4 anos e nunca tive férias. O meu patrão alega que não consegue ficar sem mim. Não consegue ficar sem o meu trabalho. O que eu devo fazer? Pergunta, doutora. Essa é muito boa de se responder, porque a minha orientação é: o funcionário que vivencia uma situação como essa deve imediatamente procurar um advogado especialista, o Ministério do Trabalho ou o sindicato da sua categoria. Porque é um direito previsto na Constituição e em todas as leis que regem o direito trabalhista. Não há possibilidade de um empregado trabalhar 4 anos seguidos sem usufruir de suas férias. Existem vários motivos pelos quais as férias são essenciais ao empregado. Então, a legislação, ela garante que após 12 meses de período aquisitivo, ele tem direito a 30 dias de férias. Então, o que é isso? Muita gente também tem essa dúvida, porque ela acha que imediatamente após 1 ano de trabalho, ela já deve usufruir. Então, por exemplo, ela imagina que entrou em janeiro de 2021, em janeiro de 2022 ela já deveria estar usufruindo dessas férias. E não é assim que funciona. Eu quero exemplificar aqui para ficar claro na cabeça dos senhores como que realmente funciona a aquisição das férias. Então, se ela entrou no trabalho em janeiro de 2021, de janeiro de 2021 até janeiro de 2022, esses 12 meses que se correram, ela passou pelo período aquisitivo, ela adquiriu o direito de férias. Mas daí, um empregador, o patrão, ele tem mais 12 meses para conceder essas férias. Então, durante o ano de 2022, que ele vai poder definir qual é o momento correto de você usufruir dessas férias, que é de 30 dias. Mas essas férias, elas devem sim ser respeitadas. E se não for, por exemplo, se um empregado ele está tão sobrecarregado, nunca usufruiu de férias, e acontecer algum acidente trabalhista, por exemplo, algum acidente ali do trabalho, esse empregador, ele terá direito a uma indenização. Olha, interessante demais essa questão. Porque se ele trabalhou 12 meses, adquiriu as férias, e aí o patrão tem mais 12 meses para conceder as férias para ele, no caso dessa pergunta, já passaram muito. Então esse patrão com certeza vai ser penalizado, vai pagar essas férias em dobro, né? Então você pode procurar aí um advogado trabalhista para garantir esse seu direito de receber todas essas férias que você tem em atraso, e o patrão vai ter que pagar em dobro. Não tem justificativa para essa questão.
Então é um direito do trabalhador. Nós temos aí, tem visualizado aqui, que nessa relação trabalhista aparenta ter, e realmente em algumas questões tem, todo o poder no patrão. Mas existe as leis trabalhistas, existe os meios jurídicos para garantir que você, trabalhador, não seja penalizado, como é o caso dessa pessoa que enviou essa pergunta. 4 anos trabalhando sem ter gozado de uma férias, não tem possibilidade nenhuma. E tem mais perguntas chegando aqui. Você pode mandar pergunta, pode mandar sugestão de tema para a gente estar discutindo e trazendo aqui nos nossos próximos programas. É o Pod Legal, esse programa interessante que traz aqui para você informação do meio político, jurídico e social. A pergunta que chegou aqui foi o seguinte: meu patrão falou que carnaval não é feriado. Já foi até falado aqui pela doutora. Meu patrão falou que carnaval não é feriado, é ponto facultativo e que por isso vamos trabalhar. Isso é certo? Olha essa pergunta. No final acabamos por responder, né, essa pergunta no início do nosso Pod Legal. Quem está chegando agora no nosso vídeo pode estar retomando essa visualização, mas é justamente isso. Existe sim uma diferença do ponto facultativo para o feriado. O carnaval, ele não é um feriado nacional. A gente tem que ficar atento por isso. Os decretos municipais e estaduais que por vezes determina. Por exemplo, muitas vezes é definido em um município que o carnaval é feriado. Então, ele deve ser seguido. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Mas se não houver essa previsão em nenhum decreto, em nenhuma legislação, o patrão aí será definido como ponto facultativo. E se for definido como ponto facultativo, o patrão ele tem esse poder de decisão, se ele libera ou não aquele empregado. Tá aí, essa pergunta já foi discutida aqui no início e agora reforçada, porque ela é muito interessante e deixa muitas pessoas com dúvida. Evidente que o ponto facultativo para aquele funcionário que é funcionário público é garantido como se fosse um feriado, né? A não ser naqueles serviços essenciais. O funcionário público, existe uma legislação específica para o funcionário público, que são os estatutos dos servidores públicos. Existe o Estatuto do Servidor Público Municipal, Estadual e Federal. Então, a legislação mais específica, porque às vezes as pessoas ficam perguntando: mas o servidor público tem mais direito do que os outros trabalhadores, do que os outros empregados, que o empregado do comércio trabalha mais do que o empregado do setor público, do que o empregado da indústria. Mas, realmente, a legislação trabalhista ela é ampla e ela não é específica para todas as pessoas. Ela traz aí alguns detalhes diferentes. Algumas categorias são tratadas diferente no direito trabalhista. Nós estamos aqui com o nosso podcast legal tratando deste assunto. Os 3 Fs do descanso. 3 F do descanso. Folga, férias e feriado. Folga, férias e feriado. Isso aí. Os 3 Fs do descanso que você, trabalhador, tem direito. Doutora Mônica está trazendo aqui para você essas informações. Olha, mais uma que chega. Quem escolhe o período que eu devo tirar minhas férias? Quem é que escolhe? Queria tirar minhas férias em janeiro, por conta das férias escolares do meu filho. E eu queria viajar com a família, então estou querendo tirar as férias em janeiro, já para viajar com a família. Eu posso obrigar o patrão a fazer isso? A pergunta que chega aqui para a gente, doutora, interessante aqui no nosso podcast. Então, conforme disse, né, a gente tem a nossa CLT, que regulamenta essa relação empregatícia. E o artigo 134 da CLT, ele determina que a concessão das férias, ela é um ato unilateral do empregador. Ou seja, o que isso quer dizer, doutora? Simplifica. É o empregador que define qual será o período de concessão das suas férias. Você pode, obviamente, sugerir, falar que você está pensando, está planejando uma viagem para o mês X, para o mês Y, mas quem define isso é o empregador.
Além disso, existe um artigo, que é o artigo 136, parágrafo 1º, que fala que o cônjuge, né, os membros da mesma família, na verdade, que trabalhem na mesma empresa, esse sim tem o direito de usufruir no mesmo período das férias. Ou seja, se tem um homem, marido e mulher que trabalham na mesma empresa, pai e filho, e eles solicitam, obviamente, né, ao empregador que tirem esse período de férias conjuntamente, no mesmo período, para que eles possam viajar juntos, então é assegurado a eles esse direito. Sobre férias, existem muitos pontos interessantes, muitos direitos que você, trabalhador, precisa saber, que regem esse tema e que vocês precisam ficar atentos. Por exemplo, o pagamento das férias, para você sair de férias, você precisa estar com dinheiro para você fazer uma viagem, para você fazer um passeio com sua família. E por isso, é definido por lei que o pagamento deve ser feito 2 dias antes do início das suas férias. Ocorre muito, e a gente vê muita irregularidade com isso, que é de empregadores que só pagam quando volta ou no meio das férias, e não é assim que funciona. É 2 dias antes do início das férias. Também as férias elas não podem acontecer 2 dias antecedendo a um feriadão. Por exemplo, o patrão usar de uma esperteza e falar assim, olha, vai ter um feriadão aí de carnaval, por exemplo, você começa a tirar suas férias um dia antes, e aí ele acaba por ganhar esses dias, né, do feriadão. E não pode acontecer isso. Não pode anteceder esse feriadão, nem um descanso semanal remunerado, por exemplo. Então, esse tema de férias é muito amplo e tem muitos detalhes necessários que você fique atento. Outra coisa que eu gosto muito de falar sobre as férias é lembrá-los que as férias elas podem ser fracionadas. Muita gente não gosta, né, de ficar 30 dias em casa sem ter o que fazer, então eles gostam de fracionar. Então, desde que um desses períodos tenha 14 dias, eles podem, por exemplo, ser dividido em 3 períodos. 14 dias para um, 7 para outro, 8 para outro, por exemplo, né? E aí ele ter esse período fracionado. E também essas férias podem ser vendidas. A gente teve uma pergunta como essa também, que falava assim, e aí eu vou poder vender meus 30 dias de férias, estou precisando de dinheiro e tal. E a gente explica, né, que não é assim. A gente pode vender até 1/3 das férias, não pode vender todo o período, então a gente pode vender para o empregador até 1/3 das férias, não todo o período. Tá aí o nosso podcast. A gente nota aqui que esse tema, os 3 Fs da folga, ele é muito amplo, né? Dá pra gente dividir ele em vários pods legal, para discutir aqui o feriado de forma independente, a férias e também a folga. Mas como foi sugerido aqui pra gente estar trazendo esse tema, a gente trouxe aqui de forma mais simples. Evidente que com certeza você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de ser feita. Você pode comentar aí que nós vamos estar respondendo nos próximos programas. Se você tiver achando várias dúvidas que tem que ser resolvida, que tem que ter, e o patrão às vezes está abusando, foi sugerido que você procura primeiro conversar com o patrão, falar dos seus direitos, tentar dialogar. Essa é a ideia, dialogar com o seu patrão. Caso não ocorra, você tem o sindicato, seu sindicato que lhe protege, né, que está aí. Às vezes as pessoas não têm o sindicato naquela categoria dele, mas existem as delegacias do trabalho, e existem os advogados também que você pode estar procurando aí na sua região para que você possa estar tirando essa dúvida. Porque realmente a relação trabalhista, o direito trabalhista, ele é muito longo, complicado, não seria possível da gente detalhar em um programa de 40 minutos. Mas o nosso Pod Legal é justamente para isso, para estar trazendo as informações para você de forma assim simplificada, que você possa estar entendendo e compreendendo. Eu sou comunicador de rádio, doutora Mônica é advogada, e outras pessoas serão convidadas também para estarem presentes aqui no nosso podcast, para que a gente possa estar tratando de vários outros temas. Só aí a gente já notou
e no direito trabalhista daria para a gente ficar aqui mais de 2 horas debatendo e tirando as dúvidas daquelas pessoas que nos acompanham, doutora. Sim, assim, esse nosso Pod Legal, um podcast com o intuito de resolver de forma simplificada dúvidas que os nossos seguidores possuem. Por dias, desde que eu entrei na advocacia, todos os dias eu recebo uma dúvida de diversas áreas do direito no meu Instagram. E por isso que a gente imaginou que este Pod Legal, ele poderia ser esse instrumento. É um programa que tem a intuição de chegar até você resolvendo um problema. Eu vejo que o conhecimento, ele é o grande aliado da nossa liberdade. Quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue ter uma vida mais feliz e mais completa, porque a gente sabe o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. A gente conhece os nossos limites. E dentro do direito trabalhista, é justamente isso que importa. É você saber até onde você pode ir e até onde o seu patrão pode ir com você. É você saber que naquela relação empregatícia existem direitos e deveres. E nem ele pode abusar dos direitos dele e nem você pode abusar dos seus. E é por isso também que dentro da advocacia hoje, pelo menos aqui no nosso escritório, a gente vem priorizando a autocomposição. Autocomposição é quando a gente une as partes que estão em litígio para tentar resolver de forma amigável. Então, muitos escritórios de advocacia hoje conseguem unir um empregador e um empregado, fazendo acordos que são previstos pela legislação para assegurar que aqueles direitos possam ser garantidos. É verdade, e essa também é a nossa intenção aqui do nosso Pod Legal, né? Trazer aí as informações para que você tenha esse conhecimento e buscar esse acordo, essa conversa com o patrão. Afinal, um depende do outro. O empregado depende do empregador. O empregador depende do empregado. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa, já está chegando ao final, seria bom a gente continuar com mais, porque tem mais dúvida, mas nós vamos ter que encerrar o programa de hoje, doutora. Sim, a hora excede, mas eu quero deixar claro que estaremos abertos aí nas nossas redes sociais para estar interagindo com você que ficou até aqui, que nos ouviu em mais um programa. Fica à disposição o nosso vídeo para que você veja as dúvidas, para que você pergunte mais. Estamos totalmente à disposição. Esperamos você nos nossos próximos programas e agradecemos por você estar aqui, pela sua audiência, pela sua curtida, pelo seu compartilhamento. Ficamos felizes em ser instrumentos para ajudar você que está aí do outro lado. É verdade. Muito obrigado. Compartilha aí, viu? Mande para outras pessoas. Nesta quarta-feira, nós estamos apresentando aqui o Pod Legal, mas ele vai ficar nas redes sociais, vai ficar aí nas plataformas para você ouvir esse programa em outros momentos e por acaso está tirando as dúvidas e caminhando também para pessoas que você conhece para que elas possam ter também acesso a essas informações. Já vai logo comentando aí no nosso programa, aí tem a linha aí de comentários, comentando qual é a sua opinião de tema para o próximo programa. E nós estaremos aqui na próxima quarta-feira trazendo outro tema, outras informações para você no nosso Pod Legal. Muito obrigado, doutora Mônica, pela presença aqui no programa. Foi bom demais estar com você. Eu que agradeço. Como sempre, é um prazer. Até breve. Valeu, até mais. Fica Tchau. aí a nossa vinheta final. Valeu.